Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição aqui do Negócios em Debate, com mais um convidado especial, mas a Sandra Borges. Fala aí, Sandra. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Uau. Eu sou super suspeita para falar desta marca e nós estamos com o Marcelo Lage, que é o sócio fundador da Formaggio Mineiro, a marca de pão de queijo que eu sou super fã. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, é um prazer estar aqui, falar de negócio, né? É sempre bom, né? É sempre bom, a gente que vive fazendo negócio, acorda fazendo negócio, dorme fazendo negócio, né? Sonha fazendo negócio, né? E o empresário brasileiro, eu estava agora viajando, conversando com uma pessoa que viajou comigo, e a gente falando, o cara que empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo. Aliás, gestores em geral, executivos em geral. O cara, para ser um CFO no Brasil, um executivo na área financeira, por exemplo, com toda essa complexidade de carga tributária, o cara que é um bom executivo no Brasil, ele vai para qualquer lugar do mundo e dá show. Ele topa qualquer desafio, né? Uhum. Que legal. Marcelo, vamos lá, vamos falar um pouco de Formaggio, né? Como é que nasceu a ideia da Formaggio e de vir de Minas para São Paulo? Minas, que é a casa do pão de queijo, vocês vieram empreender aqui. Eu sei que vocês são executivos, foram executivos de mercado. Por muito tempo, falo vocês, porque você é sócio da Mirani. Isso. E por muito tempo foram executivos de grandes empresas e resolveram largar tudo e vir empreender em São Paulo, trazendo da terra do pão de queijo para cá. Conta um pouco mais pra gente. Mineiro, quando vem para São Paulo, vem com medo, né? São Paulo é uma cidade que põe medo. Uau. Isso é verdade. Põe medo. Todo mundo que vem novo ou velho e tal, vem com medo de São Paulo. E eu recebi uma boa dica de um tio meu, querido e tal, quando eu vim, ele falou assim, olha, você vai para São Paulo, me chamou num canto e falou assim, não tenha medo. Eu estava morrendo de medo de vir para São Paulo. Ele falou, São Paulo é uma cidade para ser descoberta. Olha isso, que São Paulo é uma cidade boa e frutífera para aqueles que sabem descobrir São Paulo. Então, e aí eu falo isso, eu fico arrepiado, porque aí a gente começou a conhecer São Paulo, como a gente viu que às vezes o paulistano não se dava a liberdade de conhecer. Então, um exemplo, assim, virada cultural, eu fui em todas as viradas culturais, no início eram muito legais ali no centro de São Paulo, eu fui em todas, e às vezes eu conversava com amigos, pais de colegas. Que nunca tinha ido. Eu falava, você foi, metrô, de madrugada, nossa, você tá louco. Eu falei, gente, é legal pra caramba e tal. E a gente ia, todos os museus, as exposições. E no início a gente veio muito dureba e fomos morar num quarto e sala na Vila Nova Conceição, que todo mundo achava que a gente era milionário, mas era ali do lado de um café famoso que tinha ali, então num apartamento muito modesto, muito barato. E o nosso quintal era o Parque do Ibirapuera. Uau. Então, assim, a gente sabia todas as exposições, tudo que tinha no parque, ainda antes da privatização, não era... O parque hoje está muito bonito, mas sempre foi um quintal dos paulistanos, né? Assim, do A ao D, né? Todas Sim. as classes ali, naquele convívio, como você tem o Central Park, como você tem outros parques pelo mundo. E a gente foi o nosso quintal durante muito tempo. Viveu São Paulo muito mais que alguns paulistanos, né? Muito. E aí São Paulo foi muito legal com a gente, assim. Quando você entende a vibe da cidade e tal, a cidade e respeita, né, sobretudo. São Paulo é uma cidade que respeita muito a diversidade, eu vou dizer. Não só a diversidade de gênero, mas todas. O skatista tem a área dele, o grafiteiro tem a área dele. É para todo mundo, né? É para todo São mundo. Paulo é para todo mundo. É legal, gostou você passar no Minhocão e ver aqueles prédios todos grafitados, assim, é bacana. Toda vez que eu vou e volto, tem um prédio diferente. Ou então caminhar à noite no Minhocão, depois que fecha. Então você vai caminhar, passear de bicicleta. A gente faz isso. A gente fazia isso na pandemia. Eu tô chocada. A gente fazia isso na pandemia, não podia ir para lugar nenhum. Então a gente pegava o carro, parava num dos acessos que tem assim laterais do Minhocão, e eu levava patins para o meu filho e minha mulher, eu ia de bicicleta acompanhando ali e tal. E aí você vai vendo aqueles apartamentos que tem ali, tem um cara que é luthier, que faz ali os violinos. Então você passa a pé, você vê a janela dele. Uau. Então você vai descobrindo essa característica que São Paulo tem de ser uma cidade múltipla, né? São Paulo são muitas, né? E quanto tempo faz isso? Há quanto tempo vocês estão aqui em São Paulo? Então, há 21 anos. Fez agora no início do ano 21
4 anos. Mas a Formaggio tem quanto tempo? A Formaggio tem 16 anos. Aí eu vim por um outro motivo, montar uma empresa para um grupo americano. Minha esposa veio por um grupo de varejo. Ela trabalhou em grandes empresas e tal. Um dia ela resolveu chutar o balde, cansou do mundo corporativo. E ela teve a ideia de montar uma cafeteria, depois passou para pão de queijo. Aí a gente foi entender, como mineiros, né? A gente foi entender o que estava acontecendo com o pão de queijo. E aí a gente descobriu que a briga por pão de queijo, ela passou a ser uma briga por custo. Tá. E aí todo produto que você passa a brigar por custo, você começa a tirar aqueles insumos que são mais caros. E o mais caro no pão de queijo é o queijo. É o queijo. Então a gente brinca que hoje você tem o pão de quê e você tem o pão de queijo. A gente se posiciona como pão de queijo. Pão de quê? Pão de quê, é boa. né? Então a Pão de maioria é um quê? pão de quê. Quando você olha ingrediente, o brasileiro está começando a aprender a ler ingrediente, né? Quando você olha ingrediente, hoje eu achei numa gôndola, bateu todos os recordes, um pão de queijo que tinha 11 linhas de ingrediente. 11 linhas. 11 linhas. Bacillum, não sei o que, furúnculo, não sei lá, os nomes assim, químicos de produto de verdade. Ele tinha um pouco de queijo, tinha a fécula e tinha ovo e não, beleza. São 4 produtos. O restante tudo componente químico. As outras 9, 10 linhas era produto químico. Então, dá tristeza isso, mas isso não é só no pão de queijo. Essa é uma alimentação contemporânea, né, que está deixando o homem mais doente, mais gordo, né, assim, obeso. Então, todos esses males que a gente vê da alimentação contemporânea e ao invés das pessoas estarem se alimentando melhor, estão tomando injeção para emagrecer, enfim, para não perder essa liberdade de comer o que quer. Né? Função estética. Enfim, né? não é uma crítica, mas é uma constatação. Né? E a gente foi se posicionar resgatando, e aí minha sócia, né, foi buscar isso, a Mirani, um resgate de um produto que toda família mineira tem na receita de família, que a avó deixou, que é como se fazer um pão de queijo. E aí o desafio era como fazer um pão de queijo familiar em escala industrial, artesanal em escala industrial. Porque, então, assim, a primeira regra, e ela deixou isso muito claro, eu não posso ter nenhum produto nos ingredientes que a pessoa não encontre no supermercado. Então, eu não posso ter nenhum químico, nenhum aromatizante disso, nenhum... Hoje mesmo, entrei nesse mesmo supermercado que a gente estava, abrindo um cliente grande, e eu achei um outro lá, pão de queijo vegano. Todo mundo, nossa, pão de queijo vegano, legal, porque o queijo traz isso, lactose, né? Aí você vai ver o pão de queijo vegano, tem 3 tipos de aromatizantes diferentes. Então a pessoa deixa de comer queijo, porque o queijo faz mal, né? A lactose é a grande vilã e tal, mas aí ela come 3 químicos que estão ali dentro. O que é pior, né? Então, é isso que as pessoas às vezes não fazem essa associação. Aí a gente optou por não entrar nessa seara, entendeu? Então o nosso posicionamento é muito claro. A gente vende produto de verdade, ponto. Comida de verdade. Então, comida de verdade. Então a gente foi resgatar um case americano que eu gosto muito, que é Chipotle. E a Chipotle se posicionou como é um nicho, né? Que é um nicho de comida mexicana, né? Apimentada, que meu menino adora, mas a Chipotle se negou a ter como sócio o grupo do McDonald's porque eles não queriam ter frango congelado, eles não têm freezer, eles têm geladeiras, a comida chega, ou seja, sempre de verdade, fresca. sempre fresca. Então eles armazenam aquilo ali que chega todo dia e tal, mesmo numa cidade como Nova York, você tem um abastecimento diário que chega ali e tal, e é consumido naquele período. Então, assim, vale alguns bilhões a menos, talvez, como um negócio de... Por causa da escala, né? Por causa da escala, mas é um posicionamento honesto. Então, a gente resolveu se posicionar Escolher esse posicionamento. Escolher esse posicionamento. Eu já vi que você é um cara extremamente corajoso depois da sua história, né? Em relação, conhecer o Minhocão em à relação noite. a São Paulo. Talvez eu até me desse ao luxo de ir pro Minhocão, mas eu acho que eu A gente convida o Marcelo para ir junto, porque a gente não teria coragem. Com um coletezinho à prova de bala por via das dúvidas, né? Mas tudo bem. Aí, dado o fato de que você é um cara corajoso e tal, né? A gente sabe que o varejo vem passando por um momento de extrema transformação, né? E esse é o momento que está sendo estabelecido por uma disrupção natural desta era, dessa geração, onde a tecnologia começa a influenciar no que é físico, o que é físico também influencia no que é digital e digital, tal. né? E como é que você
consegue manter um varejo de sucesso, né? Extremamente pulverizado, né? Uma carteira de clientes sólida, que acredita na marca, fiel à marca. Como você consegue transformar o seu varejo e fazer ele ser contemporâneo o tempo todo, mas ao mesmo tempo estar enlaçado com o que é cultural? Porque o pão de queijo tem um pouco a ver com essa questão cultural, né? Como é que é esse lugar aí que você está agora? Vou fazer uma analogia, assim. O empresário não pode ter a ilusão de achar que as pessoas que o seguem ou que seguem o seu negócio vão segui-lo indefinidamente, né? Assim, eu vou pular no buraco. O consumidor vai falar assim, não, eu não vou não. Eu não vou não. Pode ir você, mas eu não vou. Uau. Então, a gente teve a grata satisfação, vou dizer assim, de ter acertado muito nas escolhas, fazendo boas analogias, fazendo boas comparações. Então, quando minha sócia resolveu fazer pão de queijo, a gente dava aula em pós-graduação e ela tinha uma aluna e falou, professor, você não quer conhecer a fábrica do meu pai? E ela foi conhecer a fábrica do velhinho, que tinha uma história também, tem uma história linda, uma empresa, que quando ela foi conhecer a fábrica desse velhinho, que não tinha o primeiro grau, um cara com uma história linda, ele falou assim, filha, deixa eu fazer seu pão de queijo. E ela falou assim, mas se eu faço. E aí a nossa fórmula, a nossa receita, esse cara fez durante anos. Porque não nasceu com fábrica. Não nasceu com fábrica. Então, assim, a Apple também não fabrica. A Apple faz a fórmula do telefone, do pão de queijo, do telefone. E alguém fabrica sob o controle da Apple, né? Então, assim, a gente também não fabricou pão de queijo. Tinha alguém que é o famoso terceirização, outsourcing, que né? seguia a receita de vocês. Então a gente fez isso durante um tempo. E aí, enfim, aquela receita, nós começamos a não conseguir manter aquela receita dentro do padrão por uma série de variáveis, até porque o queijo de verdade muda ao longo do ano, o queijo ele vai variando, né? O polvilho muda ao longo do ano, tem época que ele chega mais úmido e tal, e era difícil para ele, produzindo tantas toneladas, parar para fazer os nossos 100, 200 quilos e ter toda aquela acertar. Então a gente resolveu montar a fábrica. Depois de um tempo, acertamos com ele e tal, e montou. Foi a nossa segunda curva de aprendizado. Então a primeira era logística, Isso quanto tempo depois? Que vocês já estavam rodando? Uns 4 anos. Uns 4 anos nós ficamos com ele, aprendemos tudo sobre logística, ele entregava o pão de queijo para nós, um fundo de quintal, e a gente distribuía em São Paulo. Legal. Ainda num golzinho com isopor no fundo e tal, que era o que a gente conhecia. Eu distribuía, minha sócia Mirani distribuía. Era o que a gente tinha. 2 vezes por semana saímos os dois dirigindo. Você começou, então, com distribuição, isso já no food service, já varejo? Com bons clientes, no varejo e no food. Legal. Então, como clientes, o hotel, uma grande rede de hotéis que a gente atende até hoje, desde aquela época, que é o Grupo Fazano, atende todos os aeroportos, atende hotel no Brasil inteiro deles. Foram os 2 primeiros clientes mais importantes, a gente tem um portfólio muito grande. E o outro, a Casa Santa Luzia, que é um nível de excelência em São Paulo, está acima de todos os padrões de qualidade, sobretudo quem conhece os bastidores do Santa Luzia sabe a perfeição que é. E a preocupação que eles têm por fazer tudo da forma mais correta possível. A gente é fornecedor o pão de queijo do Santa Luzia é feito dentro da nossa fábrica já há 15 anos. Uau. Então foram os 2 principais clientes. Tá. Vem mais um monte aí nessa linha. E então, assim, a gente sempre teve essa preocupação. Então, primeiro logística, depois a gente foi produzir. E aí nós fábrica. Aí veio uma segunda curva de aprendizado, que é fábrica. Como eu fabrico. Isso. E aí, como a gente, na época, eram 200, 300 quilos de pão de queijo, a gente montou fábrica, aí aprendi com paulista. Qualidade de vida, quando eu vim para São Paulo, o que é luxo em São Paulo? Eu pensei helicóptero, carro, chofer. Não, morar perto do trabalho. Isso era luxo. Todo mundo, foi o que mais apareceu. Então, montamos uma fábrica na esquina lá de casa. Se eu gritar da janela, vem almoçar, minha mulher ouve e vem. Então, isso é uma baita qualidade de vida para nós. Aí montamos uma fábrica ali atrás de uma casinha que nós tínhamos e tal. E depois pegamos a casa do lado, hoje, onde eram 300 quilos, hoje são 35 toneladas por mês de pão de queijo que dá para produzir ali. Então, e outros produtos e tal. Então, a gente foi nesse sentido. Então, foi a segunda curva de aprendizado. Aí sobrou um espaço onde era a nossa salinha, que era um espaço menor que esse estúdio.
E falei, putz, as pessoas começaram a bater. A Folha de São Paulo deu, que era um dos melhores pães de queijo de São Paulo. Depois veio a Prazeres na Mesa, que elegeu o melhor pão de queijo, mas antes a Folha deu naquele endereço. Cara, batia Começou... senhorinha ali, carro, chofer, indo encomendar Imagina e tal. a cena. E eu tinha que abrir a porta. Aqui, mas isso, explicar e tal. Falou, quer saber? Vamos abrir uma lojinha aqui. Aí abrimos um lojinha ali. E aí foi a nossa terceira curva de aprendizado. Como atender o público direto. Final. Então fizemos um café de graça, a tal da degustação, todo mundo que entrava. E eu falava com o pessoal, gente, dá pão de queijo, assim. Era a única regra que a gente tinha. O pessoal falou, nossa, o pessoal é super bem treinado, né? Eu nunca tinha treinado ninguém, nunca treinamos ninguém. A única regra era não vender. Olha que contraditório, né? Era a né? nossa regra de ouro. Você abre uma loja, um varejo, e fala assim pro seu time, a regra é não vender. É não vender. Era a regra de ouro que a gente tinha. Eu tô falando que o mineiro é corajoso, não é brincadeira não. É sério, isso é sério, pô. Mas era a regra não vender. E aí, assim, porque quando o produto é bom, você tem que fazer a pessoa... Não adianta, eu vou ficar descrevendo aqui para vocês, sei lá, uma pizza gostosa que eu comi em São Paulo, tem pizzas maravilhosas. Vocês têm que ir lá comer. É diferente. Então, a experiência é diferente. É diferente a experiência. Eu posso falar de um carro, a sensação que eu tive e tal. Entrar no carro é diferente. Provar um produto é muito diferente. E a experiência para cada um é diferente, né? Sim, as pessoas recebem, têm percepções diferentes. Diferentes. Né? Então, assim, a gente fazia degustação e tal. E aí a gente foi entender que aquela degustação, ela não atingia o estômago, ela atingia a alma da pessoa, atingia o coração da pessoa. Porque pão de queijo tem muito memória afetiva, tem né? Memória afetiva. Eu sou paulista, sou filha de mineiro, e assim, eu amo pão de queijo. E é verdade que o paulista come muito pão de queijo? O paulista come, eu falo que o pão de queijo em São Paulo é mais amado que em Minas. Porque em Minas eu faço uma analogia. Dar polêmica, hein? Eu vou fazer uma analogia com um ator que é quase que uma unanimidade. Eu vou falar uma analogia. Quem acha isso aí, ó, manda a opinião de vocês aí. Vamos saber se isso é real eu vou fazer uma analogia. Ou se isso não é real. Vocês têm mais mulheres ou homens que assistem o programa? Não? Público é mais feminino? Eu acho que é mais masculino. Mais masculino. Então vou fazer uma analogia. Vou pegar uma mulher bonita, Gisele Bündchen. Ela vem... você nasce, Gisele Bündchen é sua irmã e fica passeando ali na sua casa e tal. Enjoa, né? Com as roupas que ela dorme e tal. Né? Não, mas enfim, mas é a sua irmã. Não pode. Mas aí imagina que a Gisele Bündchen é uma prima que você não conhecia, que vem morar na sua casa e fica passeando ali à vontade. Né? Muda tudo. Então, o mineiro tem o pão de queijo como um produto que ele nasce com pão de queijo. E acho que é comum para ele, né? É comum. É mais um... E o paulista descobre o pão de queijo. Então, o paulista, ele tem gente, em São Paulo, Sandra, o paulista entra na loja e fala assim, eu vim comprar porque acabou a minha reserva de pão de queijo. Eu nunca ouvi um mineiro falar de reserva de pão de queijo. Entende? Assim, toda família mineira tem uma boa receita que ela não faz, porque ela não tem tempo, ninguém tem tempo mais de entrar na cozinha, poucas pessoas têm. Quem tem é um privilégio, entrar e fazer alguma coisa. Eu tenho aprendido a fazer pão, é uma delícia, é uma terapia, mas tem que ter tempo. E que ela não faz, ela acaba comprando o que tem na gôndola. E nem sempre quem está no supermercado são os melhores fabricantes, porque tem que ter uma opção de coisa. Eu, quando viajo, todo lugar que eu vou em Minas, fora de Minas, sobretudo em Minas, dá um pão de queijo, dá um pão de queijo. Descubro cada pão de queijo delicioso no interior de Minas. Mas só se faz bons pães de queijo hoje em cidades pequenas, que a pessoa tem tempo, aquele tempo da cidade parece que passa mais devagar e a senhorinha vai e ela faz o pão de queijo. Eu sei exatamente o roteiro dos bons pães de queijo que sobraram em Minas, porque as padarias não fazem mais, elas compram pronto. E aí elas compram e elas querem ter uma margem, o empresário precisa sobreviver, e ela compra um pão de queijo muito barato para vender num preço. E provavelmente vai comprar de uma empresa que produz em escalas muito maiores. Que para ser competitiva tirou o principal. Tirou o principal. E botou mais 10 linhas nos ingredientes. Voltamos para o pão de quê. Voltamos ao pão de quê. Então, o paulista, ele descobre, ele fica apaixonado com o pão. Ele é apaixonado pelo pão de queijo. Tanto que saiu uma pesquisa super polêmica, né? Polêmica, mas não para quem pesquisou, enfim, mas para os mineiros foi um chute na alma, né? Briguinha, assim, né? Que per capita o paulistano consome mais pão de queijo, depois vem o carioca e depois vem o mineiro. Como é que pode? Como é que pode, né? Então, assim, é um produto... Eu falo assim, o Brasil tem três produtos que são baluartes, assim. Um é a cachaça, né? A caipirinha. O outro é o acarajé, né? Todo mundo come acarajé e tal. E o outro é o pão de queijo.
Só que os 2 primeiros, você tem que ter hora do dia para comer. Você não toma uma caipirinha na hora do almoço numa segunda-feira, né? Você não come um acarajé de manhã, mas você come um pão de queijo no café da manhã, você come um pão de Meu queijo. pão de queijo pode no ser almoço, pode ser minha janta, então, não tem o pão de problema queijo, nenhum. Excelente observação. o pão de queijo ele carrega uma característica de ser qualquer perene em momento. qualquer hora do dia e qualquer dia da semana. Qualquer dia da semana. Tem uma coisa interessante nesse universo aí do pão de queijo, que eu enxergo que tem uma certa semelhança com a pizza. Vou dar um exemplo interessante. Em São Paulo, por exemplo, que é considerada a terra da pizza, né? Sim. Praticamente o paulista come pizza, né? Direto. E olha o que acontece. Aqui em São Paulo, você tem pizza de frango e de goiabada, por exemplo, né? E lá na Itália, que, né, segundo o que dizem, é onde tem a cultura da pizza. Sim. Só tem a pizza de mussarela. Isso. Napolitana, né? Se você falar pro italiano que você põe goiabada na pizza, de ele manda te estrogonofe. matar. Sim. Pizza de Nossa. estrogonofe. O cara Fica louco. pizza de estrogonofe. O cara Fica manda te louco. matar. Fica louco. Então, o que a gente percebe, né? Nessa analogia aí de pizza e pão de queijo, a gente percebe que em Minas o mais comum é o pão de queijo tradicional, né? E que em São Paulo você tem pão de queijo recheado com doce de leite, goiabada, enfim, centenas de tipos de recheios e tal. E como é que esse conflito funciona? O mineiro, você é mineiro, tá sempre lá, nós também estamos sempre lá. Como é que o mineiro se relaciona com essa ideia de que o pão de queijo deles, entre aspas, veio para São Paulo e o paulistano pensou, por que eu não coloco goiabada? Fez o que quis. Vai melhorar o sabor. É meio isso, você fala comida japonesa, por exemplo, entre aspas, é um sacrilégio que se faz no Brasil com aquela comida tradicional, né, de uma cidade japonesa. Mas é bem isso mesmo, assim, em BH você até encontra, mas são variedades de queijo que queijos das regiões de BH e tal, de Minas, perdão, e pouco se diferem num paladar mediano. E a média é a média, assim, a grande parte da população não tem um paladar. Eu, por exemplo, sou um cara que não tem um paladar refinado. Minha sócia tem. Minha sócia pega um produto, ela parte e cheira e come, como todo bom chefe faz. Eu dou aquela mordida e como. E tá gostoso ou não tá gostoso. Aí depois eu vou ver a consequência se aquilo é bom ou não. Mas um bom chefe não faz isso. Então, assim, o paulista se permitiu usar aquele pão de queijo e fazer. O mineiro recheia, o mineiro usa o pão de queijo muito recheado, isso está se espalhando. A gente fez a analogia com o pão do Mercadão, né? A gente fez o sanduíche. E como você tem em São Paulo, né, o sanduíche de mortadela do Mercadão, a gente fez com 150 gramas, é um baita pão de queijo desse tamanho, 150 gramas de mortadela. Ele é o sanduíche do Mercadão no pão de queijo. Que delícia. Fizemos carne louca, que também é uma comida muito consumida aqui em São Paulo, né? A gente fez o carne louca e fizemos de linguiça de pernil também, que é um tradicional aí já em Minas, né, que na beirada da estrada e tal, você come. Então foi super legal, mas tem essa permissão de fazer. O mineiro não se permite, porque a gente tem um queijo lá que é muito bom, que é o canastra. Então o mineiro talvez fale assim, mas para que eu vou pegar um Gouda? Para que eu vou pegar um gorgonzola e tal? E a gente se permitiu fazer isso em São Paulo. A gente tem um pão de queijo. E o paulista, ele aceita essas coisas, né? Sim, ele recebe bem isso. Nós chamamos uma chefe para desenvolver um pão de queijo de gorgonzola para nós. Uma querida, a Kika e tal. E a Kika veio e falou assim, Marcelo, vamos fazer um pão de queijo de chocolate? Eu falei, Kika, você tá louco? Fazer um pão de queijo de chocolate? Como mineiro. Falei, você está louca? E ela, como chefe, falou assim, não. A gente usando o parmesão, que é umami, puxa para o umami, a gente usar o chocolate meio amargo, também é umami. Vai dar uma mistura maravilhosa. Putz, trouxemos um chocolate belga, que é o Calebu, de verdade, né? Assim, ou seja, continuou com a comida de verdade. Sim, então assim, as pastilhas do chocolate. Então a gente tem a pastilha no pão de queijo, muito queijo, ele tem 30% de queijo, é muito queijo. Nós vamos falar de percentuais, tá? O nosso pão de queijo tem 40% de queijo. Um pão de queijo que é líder no mercado, se você pegar todos os insumos, somar e ver o que tem, ele não chega a 6% de queijo. 40 para 6. Pães de queijo de padaria, de beirada de padaria, daqueles que a gente vê na vitrine e tal, tem 2 a 3% mais o aromatizante. Cheiro de queijo. Cheiro de queijo. E essência, né, que se usa, enfim.
Então, é esse percentual. E aí a gente foi e fez o pão de queijo de chocolate com calete branco, aquelas pastilhas que estouram na boca, o meio amargo, o chocolate ao leite e o pó de cacau na massa. E não tem açúcar. Ele não pretende ser um cookie. Ele é um pão de queijo. Então, quando a pessoa morde aquilo quente e aqueles callets estouram e eles vêm junto com o queijo, então dá aquele umami assim, de queijo e chocolate e tal, todo mundo se surpreende. Você não tem uma memória gustativa. Então, voltando à sua pergunta, quando você se permite, então assim, a pizza na Itália tradicional, nós estamos falando da massa italiana. Então, quando eu vou à Itália, eu me perco, assim, na massa, eu amo o a massa. molho deles, né? Isso, então, assim, agora, essa permissibilidade, né, essa permissão que os outros se colocam para brincar com aquilo, eu não tenho dúvida que se... Eu levei um grupo de italianos numa pizzaria, aqui em Moema, que agora subiu um prédio em cima, a pizzaria continua lá embaixo, uma das mais famosas de São Paulo. Queria falar o nome, a pizza deles é maravilhosa, esqueci, agora vou lembrar. E levei os italianos, falei assim, olha, é pizza. Os caras fizeram sim, ó, que eles têm um jeito de fazer assim, que é maravilhoso. Os caras... E pizza com coisa em cima, não era só a margherita tradicional italiana, pizza cheia de coisa em cima. Eles pediram lá com as folhas, e com rúcula e tal. Os caras ficaram, Marcelo, e falaram para mim no final, nós não imaginamos que fora da Itália... Quer dizer, eu surpreendi italianos fora da Itália, eles eram de Bolonha, que não tem, aliás, que não tem a pizza bolonhesa, não existe. Não existe lá. Não. Existe a pizza de Bolonha, mas a tal da bolonhesa com carne que não existe. Não lá. Vai causar uma polêmica. Qualquer aqui, pizza viu? que você come em Bolonha é Só bolonhesa. Não tem aquela. Foi criada lá, é bolonhesa. Mas já passa assim, mas não existe aquela mistura. Carne com... E eles ficaram encantados com a pizza. Então é isso que ele está dizendo. Mas eu acredito que você deve encantar mineiros aqui. No início eles torcem o nariz, chocolate, quando eles, aí eu faço questão de assar e dar, o cara fala assim, cara, nunca tinha e é pensado. Legal ver isso na cara do mineiro, que ele fala, cara, aí você vê assim, isso, essa pergunta é muito pertinente, ele fala assim, cara, eu nunca me permiti, porque era um produto que estava ali, sabe, assim, talvez uma pessoa que você tem um filho seu que brilha em alguma coisa, fala, cara, nunca imaginei que ele virasse presidente, sei lá, a mãe do Lula, ou o pai do Bolsonaro, assim, nunca imaginou talvez que aquela criança fosse virar o presidente da República um dia, né? Então é a mesma coisa, você tem um produto dentro de casa que às vezes você não se permite, e nós temos nos permitido fazer esse tipo de brincadeira e tal. E aí vieram as lojas. Sim. As lojas, porque eu sei que são mais lojas. São né? 7 lojas hoje, assim, aí veio aquela curva de aprendizado, assim, atender o público consumidor com lojas maiores. E aí a gente fez um modelo, ao mesmo tempo que a gente atendia cafeteria, mais de 600 clientes, a gente começou a ver uma derrocada das cafeterias. Por quê? Porque foi ao mesmo tempo que entraram as redes e o trabalho remoto. As pessoas fizeram da cafeteria os seus lugares para trabalhar. Então, muito corretor de imóvel e tal. Starbucks sofreu muito com isso. A Starbucks tinha aquela coisa que era lá fora o terceiro lugar, que as pessoas podiam sentar sem alguma utilidade. Né? A terceira casa, o third place, né? No Brasil, virou local de trabalho. As pessoas iam para lá, pediam um frappuccino, quando pediam, porque você pode sentar numa mesa no Brasil, você pedir uma água e um café, você senta e passa a manhã ali trabalhando. E a gente viu isso e nós começamos a montar a loja evitando isso. Então, a gente montou as lojas levemente desconfortáveis. Um desconfortável suficiente para a pessoa não querer trabalhar ali. Então, como é que você faz isso? Mesas bistrô, sem música. Ar-condicionado tem que ter, mas mesa bistrô, sem música. Um lugar mais frio do ponto de vista de aconchego. E com gôndola para as pessoas pegarem, que o nosso cash call sempre foi o que se pega e o que se leva. Leva para casa. Lá para casa. Então, grande parte da venda. E aí, o que mudou disso? E nós estamos numa 4ª curva de aprendizado agora, entrando nela. E aí a coisa do empresário, que eu falei da ilusão de achar que, não, agora eu vou pro buraco, vem comigo. Não, o consumidor não vai. E a gente começou a ver uma mudança muito grande de hábitos de comportamento, consumo, até começarem a sair as primeiras pesquisas pós-pandemia. Eu me lembro que quando caíram as Torres Gêmeas, eu estava na época, trabalhava com academia de ginástica, estava mudando de fase e tal.
E saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que tudo que era light e diet, tudo que era saudável, deixou de ser vendido na cidade de Nova York. Não. Pós 2001, pós 2001, pós queda das Torres Gêmeas. 2001 ainda, Por não quê? 21. Porque depois das Torres Gêmeas veio aquele negócio do antrax, das pessoas mandarem e tal. Os nova-iorquinos tinham certeza que a vida ia acabar breve. Vou chutar o balde. Vou chutar o balde. Então ninguém mais comprava diet, as academias ficaram vazias, eu estava nesse segmento na época. Então, assim, pós-pandemia no Brasil, o que aconteceu? As pessoas, e aí nasceu o iFood, que é uma baita de uma empresa, que facilitou muito a vida das pessoas para solucionar um problema que era, eu não posso sair de casa. Então e depois a do comida eu vem não até posso, mim. passou o eu não quero. Então saiu do eu não posso para o eu não quero. E aí o iFood atende quem não quer sair. E quem quer sair, quer um lugar muito gostoso. E aí nós entramos em choque com esse consumidor, que era o nosso consumidor, já era o nosso consumidor, que vinha, pegava os produtos, tal, mas não ficava, não permanecia mais no lugar. E aí vinha menos vezes, e nós começamos a observar isso, até que nós fomos constatar nessas pesquisas. Falou, não, a gente tem que mudar a forma de atendimento. A gente fez cafeterias, lojas de fábrica, né, sem cozinha, intencionalmente, para poder ter um serviço mais enxuto e tal. E aí nós estamos fazendo a primeira modificação de uma das lojas. Cada loja vai ganhar uma característica diferente de uma coisa que se tem em Minas. Uma vai ser casa de fazenda, outra vai ser o mercado central, outra vai ser como essa, uma estação de trem, né? Spoiler. A questão do trem. Você já está deixando um spoiler aqui. Estamos sabendo aqui em primeira mão, hein? E esse é que primeiríssima delícia. mão mesmo. Assim. Que A delícia. primeira está saindo agora mês que vem, que é a loja do Brooklyn, da Califórnia, e que vai virar uma estação de trem, uma gostosa estação de trem, com os produtos todos. E aí, mantendo o link, aquilo que você consome na mesa, você se levanta, pega ali e pode levar para casa. Porque às vezes você fala, nossa, que pizza maravilhosa, eu queria levar para casa. Quando você leva a pizza, não é igual, né? Assim, pizza, até tem a pizza do dia seguinte, mas não é igual a italiana. A italiana não fica boa no dia seguinte. Não. Né? A italiana é na hora É que aquela sai, pizza daquele come, momento. acabou. Como a pasta da mama, que se esfriar, acabou. Mas o pão de queijo não, você leva ele congelado para casa, você faz ele. Então, e outros produtos derivados que a gente vai estar servindo ali e tal. Então, para nós é legal assim, porque a gente se sente vivo, e a questão do empresário está sempre, eu não gosto do termo correndo atrás, mas está sempre agindo a montante. Então o mundo está mudando e ele está mudando. Se adapta com a necessidade. Se adapta. Nós tivemos ano passado, a gente fez uma viagem de vida, assim, muito legal. Nós fomos à Patagônia, atravessando toda a Patagônia, fomos até Ushuaia, o fim do mundo, né? E chegando lá, tem um parque muito bonito lá. E aí no parque tem um museu. E nesse museu foi engraçado que eu vi todo aquele deserto que nós atravessamos, 2.800 quilômetros de carro. De deserto lindo, assim, com as alpacas correndo e tal, lagos no meio de montanha, lagos verdes no meio do deserto, geleira, né? Você tem a geleira lá e tal, coisa linda. Experiência de vida, mesmo. Mas aí eu olho e tá assim, há 10 mil anos atrás, tudo que o oceano atravessou era gelo. Era tudo uma geleira. A Patagônia, um deserto, era uma geleira. Há 10 mil anos. Eu falei assim, gente, como 10 mil anos? 10 mil anos, o homem não estava na Terra, não tinha revolução industrial. Então, o mundo mudou sem que a gente interferisse. Então, isso é para mim, tudo bem, agora estamos interferindo mais, né? Talvez. Está acelerando o processo. Está acelerando um processo que já existia de aquecimento, então, ou de mudança, né? Então, aí você fala assim, bom, e eu como empresário, se o mundo está mudando, por que eu acho que o meu negócio não vai mudar? Né? Então, assim, ele vai mudar. A minha revelia vai mudar. E a mudança é até muito maior. Porque eu estou falando de uma mudança do globo terrestre, a mudança social, ela acontece muito antes. Muito mais rápido. Né? E a gente consegue ver, e por que não? Eu vou me agarrar e vou fazer e tal. Nasci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, né? É isso. Então, não existe isso. Dá medo. Porque você sai de uma zona de conforto, e você tem que estar sempre saindo de uma zona de conforto e fazendo um movimento em direção a... Mas é iluminador quando você descobre alguma coisa que te afeta,
né? Quando afeta positivamente, legal, vou usar aquilo. Quando afeta negativamente, que bom também, porque eu vou usar isso a meu favor. Tem uma provocação, né? Tem uma provocação. E aí você sai da zona de conforto. Putz, é como saltar talvez de asa delta e meter no cara lá e sair do outro lado. Mas você tem a liberdade depois de direcionar o seu negócio. Então nós estamos justamente nessa fase. Tem muita concorrência disruptiva vindo nessa direção, exatamente. Sim. Como é o caso das Dark Kitchen, né? Que se estabeleceram para exatamente atender este mercado de delivery, Sim. mas com um custo para quem vai produzir, gerenciar, dirigir, muito menor do que você dirigir Sim. um varejo aberto e ter que estabelecer experiências inovadoras, produtos diferenciadores e fazer o que é mais difícil, que é fazer as pessoas decidirem ir lá. Uhum. E aí, como é que é esse lugar? O que você está pensando? Como é que você vai se adaptar a essa circunstância? Você acha que esse negócio alimentício, e que também tem a ver com a cultura, né? E olha que interessante, um lugar em movimento acelerado e um lugar mais estático, que é o lugar cultural, onde está o consumo do pão de queijo. Você tá no meio de um incêndio aí, hein, cara? Cuidado para não se queimar. E aí, como é que resolve? Ao mesmo tempo, você pensar o seguinte, porque agora eu tenho um consumo que pode ser delivery, Sim. né? E tem delivery, né? A Formagem se adaptou ao delivery também. Mas eu tô mudando a loja para ter uma experiência. Sim. E aí? Qual é o futuro da Formagem? A gente tem que... o homem, é engraçado, o homem é o único ser na Terra, o único ser vivo na Terra, que é ao mesmo tempo produtor e consumidor. Nenhum outro ser, o macaco não planta o que come, né? Também não destrói, mas ele não planta o que come, né? E todos os outros animais, né? O leão come a caça, mas ele não cria a caça confinado para comer, ele come. O homem não, e aí... Todo dia, quando a gente acorda, em momento a gente é produtor quando está no trabalho, almoço, a gente é consumidor. E vai para o shopping. E a gente não consegue, muitas vezes, linkar aquilo. O que eu, como produtor, como empresário, gostaria... Vou dar um exemplo. Eu estava parado na loja, outro dia, uma cliente falou assim, se eu levar mais um produto assim, dava mais R$100, você divide em 2 vezes? E eu estou aqui, aí a menina falou assim, não. Aí eu tava na hora, minha cabeça de consumidor. Aí eu falei, peraí. Aí a mulher, então não vou levar. Eu falei, não, peraí. A gente não divide. Aí eu tava ali falando, eu era empresário, dentro da minha loja. Mas você tava olhando. Mas eu bateu em mim como não divide? A moça quer dobrar o pedido dela e o cara não divide, o cara sou eu. E aí eu falei, não, a gente divide sim. Vê se passa na maquininha, juro por Deus. Alguém que está assistindo pode falar assim, nossa, esse cara é muito filhote, assim, né? Muito juvenil. Mas, cara, e de repente eu me vi como... Eu olhei para mim de helicóptero, assim, como que você, empresário, não divide? Porque você, comprador, quer tudo dividido. É verdade. E aí, de repente, a menina passou, olha, juro por Deus, assim, a maquininha divide. Eu falei, pode dividir. Ela foi lá e pegou, dobrou a compra dela. Então, cara, e aí é incrível dizer isso, assim, uma coisa tão besta, uma máquina que a gente usa. Hoje eu passei cartão umas 10 vezes, 15 vezes. A gente usa o tempo todo, né? O tempo todo. E às vezes a pessoa te pergunta se você não divide. E eu não dividia. Então, a gente está o tempo inteiro aprendendo isso. Então, desde o início, quando a gente começou. Então, essa caixinha é a caixinha de varejo que a gente está nos supermercados, né? Então, ela vem assim, bonitinha, tá, os pães de queijo e tudo. Por que vem assim? Por quê? Porque os pães de queijo, eles vêm dentro de uma embalagem, quem está assistindo vai saber disso, congelados e grudados. Por que pão de queijo gruda? Então a gente foi perguntar como empresário, por que pão de queijo gruda? Que é uma aflição nossa. Aí você chega em casa, tem que cortar, bater, cai gelo, você está de roupa, uma roupa bonita, sacudindo, sacudindo, batendo. Por quê? Porque muitos supermercados desligam a gôndola à noite para economizar energia. Aí derrete. O pão de queijo derrete, no dia seguinte ele religa, aquela água congela e gruda o pão de queijo. Então, vamos fazer uma caixinha diferente, que mesmo que o cara faça a prática péssima dele, e nós não estamos em lugares que os caras fazem, teve um grande até que fazia, nós saímos dele. Uau. 64 lojas, um líder, já foi líder em São Paulo, nós saímos dele, porque ele estava fazendo isso e a gente saiu dele. Mas, então, desde o início, a gente começou a pensar com cabeça de consumidor e não como cabeça de empresário, porque é cara essa caixinha. Essa caixinha custa 10 saquinhos plásticos, cara.
É caro. Mas ela me traz uma experiência pro cara. Pra você ter uma ideia, essa caixinha tinha esse tamanho. Aí a gente está ali, a nossa casa, perto da Avenida Bandeirantes, onde tem as empresas de náutica. Aí eu falei, cara, o cara vai querer levar essa caixinha para um barco. Vamos numa empresa daquela, juro por Deus. Antes de fazer, a caixinha era assim. Aí ela tinha mais espaço entre os bercinhos, nós fomos lá, entrei, botei num freezer, o freezer não fechava a porta. Aí eu medi, falta isso para fechar a porta. É isso que eu vou tirar da caixinha. É isso que eu vou tirar da caixinha. Tiramos da Sensacional. caixinha. Porque tinha que caber no iate daquele. Eu imaginei claro. o cara levando isso aqui para o alto mar, para poder fazer e tal, e comer em Ilha Bela, sei lá onde ele for. Então, a gente pensou. E aí as lojas foram pensadas para um consumidor que queria agilidade. Então, no parking, no business. Então, todas as lojas nossas... E foi uma dificuldade, nós foram crescendo. Eu tenho aluguéis hoje, cara, que estava mais barato se eu estivesse no shopping, que também não é o lugar para nós, mas lojas caríssimas. Por quê? Porque eu preciso ter 3, 4 vagas, 5 vagas de garagem, porque o cara não leva o congelado para casa se ele não parar o carro. Você não compra um congelado num shopping para levar para casa, sai com aquilo pingando. Você não leva, eu brinco que o cara leva a galinha viva no metrô, mas não leva a galinha congelada. Ela começa a pingar. Ela fica cococó, vai encher o saco de todo mundo, mas pingando no pé do outro não pode. Ele pode brincar com a galinha no metrô, mas pingando no pé não pode. Então, o pão de queijo tem que ter estação. Então, a gente foi sempre pensar. E agora a gente está pensando, e o que nos tranquiliza nessa história toda é o consumidor quer experiências diferentes. E aí, quando a gente fala de Minas, quando paulista, todo paulista que eu convivi aqui, que fala assim, nossa, o cara fecha o olho e fala assim, voltei da sua terra. E ele fecha o olho. Aí você fala assim, cara, esse cara não está falando de um passeio, ele está falando de um sentimento, né? da alma dele. Tem uma dele. atmosfera, né? Tem uma atmosfera. Então, quando a gente fazia degustação na loja, que eu falei que a gente enchia as pessoas, teve uma vez um senhor que estava chorando, eu falei com a menina, falei, aquele senhor está passando mal? Ele enxugava assim, ela falou, não, é que ele lembrou da avó dele. Nossa. Aí eu falei, cara, que a avó dele mimava ele, que a gente falava, mime os clientes, não venda, mime as pessoas, e as pessoas vão levar o que elas quiserem levar. E esse cara saiu da loja levando R$500 de pão de queijo. Não. E aí eu entendi que aquilo bateu na alma, e aí ele queria levar aquilo para casa. Então, nós estamos fazendo, a ideia de fazer não é só uma decoração da loja, é levar aquele sentimento de... E o paulista fala, o mineiro é super receptivo, o paulista também é. Então, essa que a gente chama de mineiridade, o paulista tem a coisa do paulista. A diferença é que o mineiro faz um bolo, o paulista pede uma pizza. Mas, assim, a gentileza está ali, né? O carioca tem a forma dele. Mas o paulista compra, vamos pedir, não sei o quê. É engraçado, isso não acontece em Minas. Em Minas vamos fazer. Vamos fazer aqui um nananana, o cara chama para fazer. São características, mas o paulista também é acolhedor. O que a gente está pegando é aquela forma de acolhimento e aquela característica daquilo que o paulistano gosta e onde ele deixa um pedaço do coração dele em Minas e levando para dentro das lojas. Muito e bom. A experiência vai ser em torno disso, brincando com aqueles lugares que ele está acostumado quando ele vai a Minas. Então, a casa de fazenda. Então, vai ter o café da manhã, vai ter o café da manhã de fazenda no sábado, no domingo, as pessoas vão poder sentar. Delícia. Então, assim, mas como é que vai ser? Vai ser um café? Não, cara, não vai ser aquele café onde o cara pede um ovo assim. Esse é o nosso medo. Eu não posso concorrer com essa grandiosidade de serviço que existe em São Paulo. Às vezes, quando o paulistano reclama do serviço, eu falo, cara, você está precisando viajar. Tudo bem. Assim, interessante isso, né? Nós estamos na capital, vou te falar, talvez mundial do serviço. Porque o americano já não tem mais serviço. O americano é for dummies, né, que eles falam. O próprio sistema é feito, eles chamam isso para imbecis, é um termo agressivo, mas for dummies, né? Então o sistema não permite nem que o cara seja criativo. No Brasil, não, assim, no Brasil a gente tem condição de fazer diferente. E aí a gente tá criando em cima disso, assim, processos que permitam a gente ter um acesso, de as pessoas terem um acesso diferente, uma experiência diferente. Então, assim, a gente vai ter todas essas características que o cara acaba vendo, a gente vai ter ali fundidas dentro no entorno, na loja, no entorno do pão de queijo, entendeu? Que muito é o bom. carro-chefe. Mas sem concorrer, sem achar que eu vou falar um nome aqui, que para mim é um baita exemplo legal, assim,
puta, eu fico assim, Bela Paulista. Ah, você vai hoje nós estamos gravando aqui, é uma quarta-feira. Experimenta aí hoje às 11 horas da noite na Bela Paulista, você vai ficar numa fila do lado de fora. É um baita case de sucesso. Eu vou concorrer com a Bela Paulista? Não é isso. Não vou viver 200 anos. Daqui a uns 80, talvez eu ficasse melhor que eles. Mas não tem esse tempo de vida. Então, a gente vai fazer alguma coisa que tem a ver com aquilo que é o nosso expertise. É o propósito, né? Sim, sem perder o propósito, sem perder o do propósito. que nasceu. E que é continuar tendo a comida simples, de verdade. aquela variação simples. Porque o que o paulista ama em Minas, quando se fala em alimento, não é nada muito elaborado. Você tem a comida elaborada em Tiradentes, tem os festivais e tal. Mas o paulista gosta do posto na beirada da estrada, é da velhinha que atendeu. É daquela sensação de comida caseira, né? caseira, A gente até fala muito isso. O melhor lugar para comer no Brasil é em Minas, sem sombra de dúvidas, né? Bom, vamos lá, né? A gente ficaria horas aqui, horas e horas e horas. Negócios em Debate com Marcelo, fundador da Formaggio Mineiro. Que delícia. Tô achando que eu vou comer pão de queijo de graça, hein? Só ir lá. Vamos lá. Só ir lá. Só ir lá, Chega lá né? e pede. E qual é a expectativa agora de reinauguração deste novo formato? Em abril a gente abre esse novo formato. Vamos fazer um soft opening, assim, e abrindo até para gente, que é como eu coloquei, é uma curva de aprendizado e a gente vai abrir. Então, no início de abril, a gente já começa com essa loja, com esse novo formato, novo conceito, em uma das lojas que vai ser replicado para as outras lojas. E aí segue com food service, segue com os outros e os canais. Clientes normais da fábrica, que são clientes. Hoje a gente abriu um cliente grande também em São José dos Que coisa boa! Jordão, tá subindo agora para Campos do Jordão. Uau, olha, Campos do Jordão costuma ser exigente, Campos do né? Jordão também. A gente é muito escolhido pelos chefes de cozinha, eles vêm, quero ser o pão de queijo. Porque assim, eu vou falar por mim, né? Quem já provou não vai conseguir voltar para as marcas de mercado. Não, é difícil. É o queijo. Se a gente tem que criar debate aqui, a gente pode criar polêmica, né? Então, quando você fala... Eu fui surpreendida a primeira vez que a gente conversou sobre isso, sobre o tal dos 3%, porque eu não sou uma pessoa que costuma ficar olhando ali os ingredientes. E quando você comentou isso a primeira vez, eu falei, gente, 3%, 6% que seja, para 40% é muita coisa. É muito. E aí eu sempre brinco, falo assim, é pão de queijo com queijo mesmo. Então, acho que é isso que os consumidores veem, né, e provam quando chega. A gente fez uma segunda linha que tem 22% de queijo. Nossa, a segunda então, linha a segunda ainda linha nossa, 4 vezes metade mais. desse, um pouco menos, mais da metade desse. Mas ainda é muito diferente do resto. E ela veio porque tem gente que acha... Ela veio porque a gente está lançando forte demais? Novos, tem gente que tem um paladar mais juvenil, achava que era forte demais. Porque imagina, então, a gente queijo canastra já é intenso, né? É muito intenso. E tem gente que é um pão de queijo mais leve, então a gente tem agora o que a gente chama de linha rústica. É um pão de queijo mais gostoso, também diferente. Que delícia. Muito bom. Estamos caminhando aí estamos caminhando pro final. Muito eu ficaria aqui até amanhã conversando de pão de Se queijo. tivesse pão de queijo. Se tiver, a gente vai marcar uma segunda. Vamos marcar uma segunda. Vamos marcar uma segunda, aí vem com a Mirani também, pra gente também ouvir o lado dela, dessa versão toda. Aí a gente vai trazer pão de queijo e ficar comendo. Isso é uma coisa interessante, porque geralmente esses bate-papo assim, com amigos queridos, né? Dá vontade de beber, né? Mas hoje deu vontade de comer, rapaz. Hoje a gente sai daqui, pena que a loja já tá fechada, senão ia ser daqui pra lá. Vou falar pra você, viu? Legal. A gente gosta muito de fazer algumas perguntas no final. É um tira-tema, né? Um bate-bola, então, tira-tema. Eu vou pedir pra Sandra aqui me ajudar nesse tira-tema. Você faz uma, eu faço uma? Pode ser. Nós vamos entrar numa briga aqui de perguntas de tira-tema pra você. É a hora da polêmica. Pode então começar. Vamos lá. Aí você pode falar o que vier na cabeça, uma palavra, uma frase, uma história. Do seu jeito. O Marcelo empresário. Lutador. Lutador. Pão de queijo. Uau. Delícia. Futuro. Prosperidade. São Paulo pra você. Descoberta. Uau. Medos. É sempre saúde. Eu acho que saúde é saúde. Medo faz parte. Medo faz parte. Eu acho que com saúde, medo é saúde, é o medo, porque com saúde você faz qualquer coisa, chega a qualquer lugar. A falta da saúde passa a ser o único problema se você tem. Muito eu não bom. tenho, graças a Deus. Não, eu ia falar assim, depois do Minhocão,
Marcelo não tem medo de nada. O cara é Essa blindado. vai ficar pra história. O cara é blindado, o cara é blindado. Legal. O Negócios em Debate, estamos caminhando aí pro final, né? Eu quero agradecer em nome do nosso Negócios em Debate a presença do Marcelo, fundador da Formaggio Mineiro, o pão de queijo de verdade. O melhor pão de queijo do Brasil. Melhor pão Na de queijo Segundo do Brasil. prazeres da mesa, né? Segundo a minha opinião também. Na minha também, né? Na minha também. Marcelo, obrigada pelo seu tempo, pela essa história incrível. E queria que você deixasse uma mensagem no final aí para quem está nos assistindo. A gente, eu lembro, a primeira entrevista que nós demos, como um casal, né, que minha sócia é minha esposa, e que a gente deu, foi pro UOL, um canal, né, da internet e tal, e o cara falou assim, manda uma foto que para você sintetiza a razão de tudo. E aí eu mandei a foto, estamos eu, Mirani e o Marco, pequenininho, e foi o primeiro sorriso dele olhando para nós. E a pessoa falou assim, olha, você não falou de negócio? Ele falou, o negócio tem que girar em torno de alguma coisa, que são os valores, que para mim é família, que é essa coisa. Então, assim, tudo para mim, como empresário, o sentido gira em torno daquele núcleo, que para nós é muito legal, entendeu? Núcleo familiar, né? Núcleo familiar. Então, assim, o que eu acordo de manhã pensando nisso e o resto tudo acontece em função disso. Muito bom. Negócios em Debate. Espero você na próxima edição. Obrigada, Abraço. Marcelo. Obrigado a você. Obrigado.